Estou de volta aqui no nosso CBN Vitória para falar um pouquinho sobre o golpe do falso advogado, né? A atualização de ontem é de que 4 pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Civil aqui do Espírito Santo que mira essa organização criminosa que aplica golpe não é só aqui no estado não, tá? Em diferentes estados brasileiros. Registros oficiais aqui da polícia de que pelo menos 10 capixabas caíram nesse golpe, foram vítimas, né? De pessoas que mandavam mensagens para clientes de advogados, informavam que tinham vencido processos, cobravam valores judiciais, boletos eram falsos, enfim. Essa ação, gente, onde ocorreu a prisão aí dessas 4 pessoas que foram alvo da operação, essa ação aconteceu em outubro no Ceará. Teve o apoio da polícia de lá e a divulgação aconteceu ontem, tá? Pela polícia aqui do estado. Um dos delegados que atuou aí na coletiva, que é um dos nossos convidados aqui desta manhã, é o Guilherme Eugênio Rodrigues. Ele é titular da Delegacia de Armas, Munições, Explosivos e também do Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil aqui do estado. Vai conversar um pouquinho sobre a operação, sobre o golpe do falso advogado e orientações para que vocês não caiam nessa. Não é isso, doutor Guilherme? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente isso, Fernanda. Vamos tentar minimizar o alcance desse golpe no nosso estado, prevenindo as vítimas para que não caiam nesse golpe. Então, o que vocês descobriram nessa operação é de que era praticamente uma indústria de golpes? Com certeza. Nós identificamos várias pessoas envolvidas em ações sistemáticas e marcadas por uma divisão muito intensa de tarefas, um grupo bem profissionalizado que dispara centenas de tentativas de golpes todos os dias. Em cada temporada, eles miram em uma determinada região do Brasil e vão agindo dessa forma em todo o país, em cada semana ou mês, em um estado da federação. Uhum. E como que eles se organizaram? Olha, há nessa organização criminosa uma espécie de recrutador que passou a aliciar diversos moradores de um mesmo bairro na cidade de Maracanaú, Ceará. Esse recrutador aliciou várias pessoas, muitas das quais até sem antecedentes criminais, sem histórico criminal, para a prática desse crime. Eles criaram verdadeiros tutoriais de passo a passo, ensinando pessoas que até então não tinham envolvimento com crime a buscarem esse dinheiro fácil. E na prática desse golpe, eles acessam inicialmente sites na internet que fornecem todos os dados vinculados a um processo. Eles identificam ali o nome de um advogado, as causas patrocinadas por esse advogado, ou seja, as causas nas quais esse advogado atua em favor de alguém e, acima de tudo, as causas nas quais o cliente desse advogado saiu vitorioso, ou seja, foi consagrado com o direito a uma indenização. Então, uma vez percebendo que uma pessoa tem direito a uma indenização, quem é o advogado dela, esses criminosos passam a buscar os dados pessoais dessas vítimas e desses advogados. E uma vez identificado todo o necessário para a farsa, eles fazem contato via WhatsApp com a vítima, passando-se pelo advogado dela, usando uma foto do advogado dela, igual àquela que o advogado usa no seu perfil de WhatsApp, e anuncia uma falsa boa notícia. Eles anunciam que o dinheiro a ser recebido pela vítima foi disponibilizado, mas condicionam a liberação desse pagamento a uma taxa, a uma tarifa, a um tributo, normalmente tratado como custas judiciais. Eles falam que a vítima só irá receber o valor desejado se e quando vier a pagar as custas relacionadas ao processo. Então, eles encaminham, Fernanda e ouvintes, um boleto falso para a vítima, com todas as características de um boleto emitido pelo Poder Judiciário para que a vítima pague em busca da percepção, em busca do recebimento da indenização que ela espera. Só que, na verdade, esse pagamento é direcionado a criminosos, a contas abertas por eles em nomes de laranjas,
E o golpe se concretiza assim: uma vez feito o pagamento, eles limpam a conta imediatamente. Em todos os diálogos que nós pudemos analisar deles, eles destacam a importância de que a conta seja limpa imediatamente para que a vítima não consiga perceber a fraude a tempo e obter o bloqueio da conta na qual foi feito o depósito. Enfim, a maioria das vítimas não cai no golpe, mas com algumas poucas caindo todos os dias, eles oferem uma renda muito significativa. Os valores do prejuízo sofrido por cada vítima variam entre alguns poucos milhares de reais até 100 mil reais. Temos uma vítima específica, por exemplo, que perdeu 100 mil nesse golpe. Meu Deus. Doutor Guilherme, como é que, por exemplo, tá? Eu vou me colocar na situação de vítima. Como é que eles escolhem a Fernanda? Inicialmente, eles identificam aquele que recebeu direito a uma indenização. Mas como é que eles descobrem isso? Eles têm acesso a sites públicos e privados que contêm os dados de todos os processos que tramitam em território nacional. Até bem pouco tempo atrás, havia uma falha de segurança no sistema digital de disponibilização das informações do Poder Judiciário. Infelizmente, até um criminoso aqui do Espírito Santo, aqui de Vila Velha, conseguia hackear as senhas de acesso a esses sites de acompanhamento processual destinados a advogados, e hackeando esse site, ele fornecia logins e senhas de advogados inocentes para que bandidos as empregassem. E então um bandido lá do Ceará acessava, usando o nome de um advogado de qualquer lugar do Brasil, os dados de um processo específico. Mas além desse site público, que agora foi, a partir do mês passado, passou por uma revisão de segurança, há algumas empresas privadas que disponibilizam esses dados também. São empresas terceirizadas de acompanhamento processual que prestam serviços lícitos a advogados e também serviços ao crime organizado. Obviamente, a gente não tem como afirmar que elas têm ciência e de que elas querem participar, essas empresas querem participar desses golpes, mas o serviço que elas prestam para um fim lícito também são usados para um fim ilícito. Para a prática desse golpe, o que eles precisam são das informações relacionadas a um processo: o nome do autor, o nome do réu, valor da indenização, nome do advogado e assim por diante. E então, o requisito para que alguém se torne vítima é ter ganho judicialmente, ter o direito a uma indenização. A partir de então, eles recorrem a outras empresas privadas que, sob o pretexto de atuarem na proteção de crédito, colecionam dados sobre pessoas físicas e jurídicas. Hoje, a cada dia que assinamos um contrato de adesão com uma empresa qualquer, normalmente nós autorizamos a empresa a disponibilização dos nossos dados pessoais, ao compartilhamento dos nossos dados pessoais. Então, num contrato de financiamento, numa compra e venda simples, é muito comum que, com a nossa autorização, essas empresas possam disponibilizar nosso perfil de compras, nossos telefones cadastrais, nossos endereços, inclusive nossas imagens, nossas fotos, a outras empresas. Na compra da farmácia, Guilherme, a gente já entrega tudo. Sim, né? Com certeza. A gente fornece o CPF, normalmente, para ter um suposto desconto, a gente acaba fazendo um cadastro junto a essa empresa. E então, uma coisa que começa para um fim lícito, para fins de publicidade, para que as empresas que querem fazer uma propaganda, por exemplo, ou que queiram ter mais segurança no empréstimo de dinheiro. Os dados que são originalmente destinados a esses fins lícitos de proteção ao crédito ou até de publicidade direcionada, também alimentam a indústria do crime. Então, há vários prestadores de serviço que, infelizmente, se tornam ferramentas essenciais para a prática de um crime. Então, uma vez identificada a vítima com direito à indenização, o advogado dela, usando essas empresas terceirizadas de consulta de dados, os criminosos identificam fotos, nomes, telefones das vítimas e começam aquela interação. Pegam a foto do advogado, atribuem a um novo terminal telefone, uma nova conta no WhatsApp e avançam na interação, ou seja, na engenharia social tendente a fazer com que a vítima acredite na farsa
e faço o pagamento. Enquanto a gente está conversando aqui, delegado, já tenho vítimas, tá? Dizendo que pessoas que foram vítimas. Oficialmente vocês têm 10 casos? Não, Fernanda, nós temos centenas, oficialmente, infelizmente. Ah. O nosso limitador é terrível. Infelizmente, a grande maioria das vítimas que fizeram as ocorrências junto à Polícia Civil não prestaram para nós todos os dados necessários para uma investigação bem-sucedida. Para uma investigação fluir, nós precisamos, acima de tudo, por exemplo, de um dos elementos mais importantes é o número do terminal telefônico empregado pelo criminoso nessa interação. Então, cada conta de WhatsApp usada por um bandido para interagir com uma vítima é atrelada a um número telefônico comum, normalmente aqui no estado DDD 27 ou 28. Uhum. E a grande maioria das vítimas não informou o número. Uma grande maioria das vítimas não informou nas ocorrências as contas para as quais os valores foram direcionados. Praticamente nenhuma vítima informou para nós, apresentou cópia do diálogo travado entre ela e o criminoso via WhatsApp. E o sistema da Polícia Civil de registro de ocorrências permite a anexação de vídeos e imagens. Mas, infelizmente, a grande maioria não prestou essa informação para nós. E, infelizmente, muitas delas nem registraram a ocorrência. Enfim, para piorar ainda mais a nossa situação, nós identificamos no telefone apreendido, em um dos telefones apreendidos durante a operação, por exemplo, mais de 1.000 vítimas. Mas fizemos contato com dezenas delas e quase nenhuma acredita na natureza da nossa comunicação. Quando nós ligamos para uma vítima da delegacia para tentar saber se ela realmente foi alvo dessa organização criminosa, normalmente a vítima, que já traumatizada pelo crime anterior, não acredita na nossa interação. Sim, acha que é um novo golpe, né? Acha que é um novo golpe, mas é interessante observar que a polícia nunca pede Pix, a polícia nunca pede para que alguém faça uma ocorrência, para que alguém compareça numa unidade policial oficial, com endereço. A polícia não chama para conversar fora de uma repartição policial oficial, enfim. Mas mesmo assim, na apuração desse crime, de qualquer estelionato, Fernando, o maior desafio da polícia hoje é a interação com a vítima. Nós tivemos, a partir de 2019, uma alteração na lei que tornou bem mais grave o crime de roubo com o uso de armas de fogo, criou ferramentas que favoreceram a investigação desses crimes violentos e favoreceu extraordinariamente o estelionato, na medida em que exigiu que, para a investigação, para que haja a punição do infrator, a vítima tenha manifestado a vontade dela, a vítima tenha formalmente representado contra o criminoso. Então, hoje eu tenho vítima, sei que elas sofreram prejuízo, mas se a vítima não declarar formalmente que quer que o acusado seja responsabilizado, a polícia não pode fazer nada. E então, no universo de centenas de vítimas, ou até milhares identificadas no nosso estado, a interação individual com uma a uma é extremamente difícil. As vítimas, às vezes, alimentam a expectativa de que a polícia vá até a casa delas notificá-las, mas é humanamente impossível essa interação pessoal, domiciliar com cada vítima. Então, o nosso desafio é muito grande. Nós temos hoje identificadas mais de 1.000 que fizeram interação com as vítimas via WhatsApp. Nós apreendemos telefones, identificamos vítimas e tentamos várias interações com elas. Nós tivemos, por exemplo, um desafio extraordinário quando percebemos que um dos nossos autores, a prova, nós tínhamos a certeza de que ele praticava esse golpe, mas não conseguimos nenhuma vítima dele. Então, a gente tentou o contato com várias. Muitas vítimas nem perceberam o golpe ainda, pagaram, nem entenderam que tinham caído no golpe. Meu Deus! Ou não acreditaram na nossa interação. Agora, no último minuto do segundo tempo, para manter um dos autores preso, nós tivemos que identificar o advogado oficial da vítima, fazer contato com ele e pedir para que ele convencesse a vítima de que ela caiu no golpe. Porque a vítima mesmo não acreditava na nossa interação e se recusava a falar conosco. Então, o desafio é enorme. Eles têm uma verdadeira indústria muito especializada. Por exemplo,
Eu acho importante que a população entenda, Fernando. Nem sempre a polícia pode avançar contra aquele que é titular da conta na qual a vantagem ilícita é paga. Sim. Infelizmente, temos organizações criminosas especializadas na abertura de contas em nome de terceiro. Já atendi pessoalmente várias pessoas que tiveram seus nomes indevidamente usados para a criação de uma conta bancária a ser empregada na prática de golpes. Então, é laranja? Não é nem laranja, porque essa pessoa não sabe, né? Não, essa pessoa não sabe. Nós tivemos um cidadão, um servidor público aqui do estado, por exemplo, que teve as contas bloqueadas. Ele foi vítima de um golpe. Os infratores obtiveram todos os dados dele. Com os dados dele e documentos falsos, conseguiram criar uma conta bancária, aplicaram golpes no Paraná com essa conta e a Justiça do Paraná bloqueou a conta de recebimento de salário do nosso servidor aqui. E então a polícia tem que ter muito cuidado nessa apuração para não atingir pessoas inocentes. A gente usa faz o nosso melhor para minimizar a chance. Então, eu particularmente já há 18 anos na polícia, hoje não peço bloqueio de uma conta exclusivamente não peço nenhuma medida cautelar em face de uma pessoa pura e simplesmente em razão da utilização do nome dela em uma conta bancária empregada para fins criminosos. Eu tive aqui, por exemplo, um policial militar, um oficial da Polícia Militar, que teve uma conta aberta indevidamente em nome dele, sofreu inúmeros prejuízos com isso, restrições de crédito, e foi um bandido no estado de São Paulo que abriu essa conta em um grande banco. Não me refiro nem a um banco virtual, não, me refiro a um dos bancos mais tradicionais do país. Nem mesmo os bancos mais tradicionais do país estão isentos desse tipo de prática criminosa. Então, assim, a apuração desse tipo de crime é extremamente desafiadora e depende de muita interação com a vítima, de muitas informações a serem prestadas pela vítima e de vontade também. Uhum. Esse que está aqui conosco, aqui perguntando o que faz, qual delegacia ele procura, o que ele tem que ter em mãos? Olha só, ele pode procurar qualquer unidade da Polícia Civil, para o registro da ocorrência. Se o prejuízo for muito significativo, for de dezenas de milhares de reais, pode ser que haja atribuição da delegacia de defraudações. Mas no caso específico, nós começamos a apuração com valores inferiores àquele que gera a atuação da delegacia de defraudações. A delegacia de defraudações é especializada e só age em casos em que haja um prejuízo muito significativo. Nesses casos, houve prejuízos. Olha, Fernanda, me desculpe, eu não me recordo nesse momento, mas são muitas dezenas de milhares de reais. Mas no caso que eu passei a apurar, havia dezenas de golpes de valores pequenos. Então, houve uma ousadia muito grande por parte dos criminosos. Eles se passaram pelo advogado que representa todos os delegados de polícia do estado. Meu Deus. E tentaram, eles foram bem ousados, eles não têm um filtro que os intimide. Então, eles se passaram e interagiram, inclusive, com muitos profissionais da minha categoria. Acho que eles nem sabiam, não, o Guilherme, porque eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com a Arruda certa vez, que também estavam passando golpe em nome dele, do chefe de polícia. Sim, eles sabem sim, viu, Fernanda? Porque o nível de acesso que eles têm envolve profissão e eles sabem que a ação é contra o Estado. Meu Deus. E na própria ação consta o nosso contra-cheque, eles têm acesso a isso. Eles têm informações, mas eles se achavam intangíveis, porque realmente a apuração é muito desafiadora. São raras as ocasiões nas quais a Polícia Civil, as unidades policiais de todo o país conseguiram identificar esses infratores. Nós temos algumas experiências positivas com outras polícias de São Paulo, Rio Grande do Sul, que eu me recordo no momento, que chegaram a infratores até aqui no estado. Mas eles buscaram, acima de tudo, aqueles que acessaram o processo das vítimas. E nós buscamos, diferentemente de outros colegas de outros estados, buscamos aqueles que fizeram a interação. E nós nos concentramos naqueles que fizeram a interação. E tanto quem fez o acesso indevido como quem fez a interação é criminoso. Então, assim, não tem certo e errado. Nós chegamos a caminhos, a infratores envolvidos em um mesmo crime por caminhos diferentes daqueles empregados por outras delegacias do país. E é interessante até observar que em 90% dos casos, 99% dos crimes operados em ambiente virtual, o infrator, o criminoso, está num estado diferente daquele
no qual as vítimas estão. Eles normalmente não agem no estado em que moram, justamente para que a polícia que vier atender a vítima se intimide com a distância a ser percorrida para alcançar os criminosos. Mas nós não nos intimidamos, a polícia viabilizou a nossa viagem até o Ceará, a Polícia Civil do Espírito Santo permitiu a nossa viagem até o Ceará e a Polícia do Ceará também se mostrou uma grande parceira na prática desse crime. E, Fernanda, eu te falei que foram milhares de vítimas. Num primeiro momento, eu estava mais otimista quanto à investigação, porque eu percebi que quase todas as vítimas do Espírito Santo que eu identifiquei foram contatadas a partir de um mesmo bairro na cidade de Maracanaú, Ceará. Então, a minha expectativa era de que fossem os mesmos criminosos que nós identificamos, esses 4, fossem os autores de todas essas centenas de crimes, ou milhares de crimes aqui. Só que eu descobri que nesse bairro, Gereissati, em Maracanaú, há um polo industrial dedicado à prática desse crime. Muitos jovens ali vivem disso. Então, meu Deus, doutor! Eu não imaginava, assim, em princípio, eu acreditava que eu conseguiria provar que esses 4 foram os autores de todos os crimes que partiram de interações oriundas do bairro Gereissati, em Maracanaú. Mas para cada porta que eu bato ali, eu acho um novo criminoso promovendo esse mesmo crime e se especializando nisso. Então, assim, mesmo sabendo, por exemplo, que a interação criminosa partiu de uma posição bem específica, em Maracanaú eu não consigo afirmar categoricamente que em todos esses casos, foram esses criminosos. Então, a gente conseguiu individualizar, atribuir concretamente a eles um número reduzido de crimes. E para cada novo crime, uma investigação muito profunda. A minha expectativa inicial, atendendo algumas poucas vítimas, era provar que os mesmos criminosos que a gente identificou com muito esforço e muitas horas de trabalho seriam os autores de outros milhares. Mas eu consigo provar que todas essas centenas ou até milhares de vítimas aqui do estado foram alvo de ações de criminosos residentes no bairro Gereissati, Maracanaú. Mas eu não consegui vincular todas essas centenas de crimes a esses 4, só alguns crimes a esses 4. Então, eu precisaria de muitas e muitas dezenas ou centenas de horas para analisar um por um. E, enfim, fiquei frustrado nesse aspecto, porque não é tão fácil como eu imaginava, já que ali há dezenas de pessoas vivendo da mesma prática criminosa. E eles agora evoluíram, viu, Fernando? Eles não estão mais praticando só esse golpe. Eles estão também praticando o golpe do falso imposto. Eles estão se passando pela Receita Federal e apresentando cobranças, dirigindo a centenas de pessoas obrigadas à declaração de imposto de renda, informações falsas que induzem essas pessoas ao erro e as fazem acreditar que elas devem determinado valor à União por meio de uma falha no imposto de renda. Lendo para a senhora aqui, por exemplo, e aliás, eles usam o mesmo layout. Eles pegam o documento original, alteram com um aplicativo comum e só alteram alguns poucos dados. Eles mudam o nome do devedor e a conta de destino do pagamento. Só isso. E disparam. Eu mesmo já recebi essas interações com meu nome, com meu CPF, e a coisa mais fácil é saber o que eu faço tendo meu nome e meu CPF. Então, eu pude perceber claramente que eles sabem e eles não têm pudor. Eles não tiveram, não os impediu de agir a interação com vários delegados aqui de polícia, através se passando pelo advogado que nos representa nas nossas ações de cunho profissional. Enfim, eles se acham intangíveis. Realmente é muito difícil pegá-los, mas é possível. Entendido. E foi até interessante a surpresa deles. Eles não esperavam a nossa chegada e ficaram extremamente frustrados. De certa forma, alguns deles foram enganados por quem os recrutou. Quem os recrutou falou que era 100% seguro. Legal também? Ele disse que era legal?
Não, legal não, mas seguro eles se achavam. E se acham bastante espertos. É uma moça assim de 25, de 21 anos, 25, por exemplo, que nunca tinha se envolvido em crimes, de repente passou a fazer a parte administrativa de levantamento de dados, de criação das contas. E até interessante observar que eles têm uma verdadeira indústria. Por exemplo, os perfis falsos de WhatsApp são viabilizados no Rio de Janeiro. As contas bancárias são criadas em alguns outros estados. A interação se dá, quem faz o contato com a vítima está em Maracanaú. E eles sequer se conhecem, Fernanda. Esses criminosos, eles trabalham em célula. Esse é o conceito de crime organizado. Tô boba. É uma união de pessoas que atuam em célula de forma a fazer com que uma nem conheça a outra e não possa denunciá-la caso venha a ser presa. Eles são muito organizados. Até interessante observar que havia uma crença no passado de que estelionatários, como criminosos não violentos, empregam, não são faccionados, não são ligados a grandes organizações, mas isso mudou. A partir da pandemia de Covid-19, o estelionato se torna o crime contra o patrimônio mais recorrente no país, passa a dar muito mais lucro e muito menos risco para os criminosos, a polícia passa a enfrentar mais dificuldade na investigação, já que passa a ser necessária a manifestação expressa de vontade da vítima, e as maiores facções do país começam a explorar essa prática e de forma massiva. Eu tenho um diálogo aqui dessa moça de 25 anos que cuida do administrativo. O DM da empresa do crime, ela contrata contas bancárias, ela compra as contas para a prática do crime. Ela paga 20% do valor depositado em cada conta. Então, aquele que vendeu a conta para ela, se ele recebeu 10 mil, ele ganha 2 por crime praticado. É uma grande rede. Sim, e quando ela liga para o vendedor das contas, ela hoje, eles moram em uma área dominada por uma facção criminosa paulista e que tem parceria com uma facção criminosa fluminense. E ela liga para o prestador de serviço e fala para ele, olha, ela fala que agora está ligada à facção paulista e uma fluminense, e pergunta se o prestador de serviço dela, por acaso, está ligado à arqui-inimiga dessa facção. Porque se ele estiver, ela vai ter que mudar de prestador de serviço, porque ela, como integrante da facção A, não pode contratar serviços da concorrência por integrantes da facção B, porque isso representa risco para a vida dela. Então, tem um diálogo que eu achei muito interessante, enriquecedor para que compreendamos a dinâmica desses criminosos. Ela começa a apertar, assim, perguntar e muito preocupada, porque ela não pode fazer nenhum pagamento, ela não pode proporcionar nenhum lucro, ela não pode contratar a facção rival se a facção dela também presta esse serviço. Então, isso foi surpreendente para mim. Eu sempre soube que as facções estão interessadas no estelionato também, mas eu nunca tinha visto uma interação tão grande, explícita, assim, tão evidente dessa interligação. O bairro que essa moça reside está todo pichado com alusões. Esse bairro Gereissati, onde essa organização criminosa atua, está todo marcado, delimitado por símbolos dessa facção paulista com parceria com uma facção fluminense. E hoje, Maracanaú, inclusive, é uma das cidades referência em violência, infelizmente se tornou um dos locais mais sensíveis para a segurança pública no país, o Ceará como um todo, e de modo especial Maracanaú, que está em diversas matérias, infelizmente negativas, relacionadas à expansão das facções fluminenses e paulistas por todo o país. Nossa, Guilherme, surpreendente seu trabalho de investigação. Acho que você abriu a caixa preta, tá? Olha, graças a Deus é o apoio dos policiais que estão do nosso lado, né? Tivemos muitos parceiros importantes nessa luta e queremos avançar. Sim. Agora o mais difícil, agora eu estou precisando criar, assim como eles têm um servidor, um prestador administrativo ali que faz o DM para eles, acho que eu precisava de um telemarketing para tentar convencer as vítimas. Eu preciso de uma forma de interagir em massa com as vítimas, e esse é o meu limitador. Eu acho que de alguma forma a gente te ajuda aqui, né? Colocando o problema público. Fernanda, a imprensa é um dos maiores aliados da segurança pública, na minha opinião.
tanto para prevenir, tanto para ensinar a como não cair no golpe, como para orientar as vítimas a adoção das providências que podem permitir a apuração. Hoje, até a minha sugestão para a CBN é desenvolver pequenos tutoriais. A senhora já fez isso comigo, a senhora já me entrevistou no passado recente, para como não cair em golpe. Só que os golpes estão se tornando tão frequentes, estão vitimando tantas pessoas, são quase universais. Hoje é muito difícil achar alguém que nunca foi alvo de pelo menos uma tentativa. Isso aí. Então, cada vez mais o papel da imprensa ganha importância para evitar que esses crimes sejam tão bem sucedidos. Quase em todos esses crimes, ou quase todos pelo menos, o criminoso ele precisa de enganar uma vítima, ele precisa induzir a vítima a erro. Quanto mais consciente a população estiver através da imprensa, quanto mais informada, menos chance de que caiam. E, enfim, na minha opinião, o papel da imprensa e da CBN de modo particular é tão importante como o nosso. Guilherme, conte sempre com esse espaço aqui, viu? Todas as vezes que você precisar de se comunicar com as vítimas e com a sociedade, né? Para que elas não caiam nesse novo aí, ó. Olha, eu agradeço muito, conto com a CBN, conto com os demais veículos de comunicação e quero que contem também com a Polícia Civil. Nós fazemos o nosso melhor. Eu sei disso. Na expectativa de tentar fazer alguma diferença para um mundo menos crimes, mas a luta é bem desafiadora, Fernanda. Te agradeço, viu, Guilherme, por nos oportunizar e explicar um pouco mais também, porque a gente também quer, né, essa proteção aqui para os nossos ouvintes, que as pessoas cheguem em casa e contem um pouco. Olha, eu vi o Guilherme falando na CBN, milhares de vítimas, como que elas te abordam, que tipo de informação você não pode seguir em frente. Eu acho que somos multiplicadores. Te dou todo o meu apoio, segue em frente aí. Eu acho que depois dessa entrevista também você vai encontrar mais apoio aí nas instituições para enfrentar essa caixa preta do crime aí que se abriu. Com certeza, nós temos muito apoio, tanto na Polícia Civil como em outras instituições, temos bastante apoio, muita gente boa lutando junto. Isso aí. Bom trabalho, hein? Muito obrigado, bom trabalho a nós todos e aos ouvintes.